Dimas Covas expõe a CPI recusas de vacinas pelo governo e reclama de ataques ao Butantan e à China. Diretor do Instituto desmentiu a CPI da Covid. O ex-ministro Pazuello e afirmou que posição de Bolsonaro contra a vacina interrompeu tratativas. Senadores falaram em sabotagem à Coronavac. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, relatou à CPI da Covid nesta quinta-feira, 27, pelo menos 3 tentativas de oferta da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, ao governo brasileiro antes de o contrato ter sido firmado, em janeiro deste ano. De acordo com Covas, o primeiro contato do Instituto com o Ministério da Saúde se deu em julho de 2020, com novas tentativas até janeiro. Em meio às negociações, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao imunizante e chegou a afirmar que não iria comprar a vacina chinesa. Covas relatou que, após declarações contrárias à vacina, houve prejuízos na busca por voluntários, dificuldade na aquisição de matéria-prima para o imunizante e ataques contra o instituto oriundos das redes sociais. Segundo ele, se não houvesse o atraso, o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação. Vídeo abaixo. Em 8 de dezembro, o Reino Unido aplicou a primeira dose do imunizante. A campanha brasileira teve início em 17 de janeiro, com a Coronavac. Confira o cronograma de propostas do Butantan, todas em 2020. Ao fim, uma versão parcial da oferta de outubro foi firmada em janeiro de 2021, com a previsão inicial de somente 46 milhões de doses e deixando aberta a possibilidade de aquisição do restante. Em fevereiro, o governo contratou as outras 54 milhões de doses. Na sequência, houve ainda a solicitação de um adicional de 30 milhões de doses. De acordo com o diretor, até outubro, todas as ofertas não tiveram resposta positiva. Mas as negociações avançaram e, no dia 20 daquele mês, estava previsto o anúncio da aquisição da Coronavac. Seria até uma comemoração capitaneada pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no anúncio dessa vacina, lembrou Dimas Covas. Na véspera do evento, porém, o presidente Jair Bolsonaro deu entrevistas e divulgou em suas redes sociais que havia mandado cancelar o contrato. Não abro mão da minha autoridade, reforçou o presidente. Na ocasião, Bolsonaro desdenhou da Coronavac ao longo do ano passado, em meio à disputa política com o governador de São Paulo, João Doria PSDB. O então ministro Pazuello, na sequência, gravou vídeo ao lado de Bolsonaro no qual dizia: "É simples assim. Um manda e o outro obedece." Depois disso, contou Covas, as tratativas não progrediram. Apesar das insistências em contatos, a fala do diretor contrariou o depoimento de Pazuello, que, à CPI, afirmou que a posição do presidente não interferiu em nada. A demora na vacinação da população brasileira e o efeito desse atraso no aumento de casos e mortes é uma das principais frentes de investigação da comissão de inquérito. O depoimento do representante do Butantan se soma ao do gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, que revelou 6 ofertas do imunizante e uma série de tentativas de contato com o governo até a formalização da compra. Ambos relataram que a demora afetou o cronograma de entregas do imunizante ao Brasil. Relator da comissão, o senador Renan Calheiros, MDB-AL, apresentou um cálculo de vacinas negadas ainda em agosto de 2020. Em 18 de agosto de 2020, o Instituto Butantan apresentou sua segunda oferta de 60 milhões de doses. No mesmo dia, como declarou o senhor Carlos Murilo, a Pfizer também fez a segunda oferta, de 70 milhões de doses. Ou seja, em um só dia o governo brasileiro perdeu a oportunidade de comprar 130 milhões de doses de vacina, que seriam suficientes para dar pelo menos a primeira dose para mais da metade dos brasileiros, disse Calheiros.
A gente compreende agora que o desenvolvimento da Coronavac foi sistematicamente sabotado pelo governo federal, e isso é fato, é provado. As ofertas chegaram e elas foram recusadas. Chegaram os pedidos de apoio financeiro e eles não foram atendidos, e foram atendidos para outros fornecedores por critérios que não são técnicos, afirmou o senador Alessandro Vieira, Cidadania Si. No depoimento, Covas contou ainda que, em meio aos ataques à Coronavac, o Instituto passou a ter dificuldades com a entrada de voluntários na fase de estudo clínico. Nesse momento existia um ambiente conturbado, um combate muito exacerbado a essa vacina nas redes sociais. Inclusive tem um estudo recente da Universidade de São Paulo que mostra exatamente isso. Qual foi o efeito desse ambiente, dessa discussão midiática em cima do desenvolvimento da vacina? Então, isso dificultou, inclusive, a velocidade de desenvolvimento do estudo clínico, afirmou Dimas Covas. O diretor ainda se disse decepcionado com o tratamento dispensado ao Instituto. O Butantan faz vacinas e produtos da mais alta qualidade, ele é reconhecido internacionalmente. Questionar o Butantan significa questionar a saúde pública brasileira, a qualidade da saúde pública brasileira, e Butantan é um exemplo disso. Então, de fato, essa campanha que foi feita pelas mídias sociais, desqualificando a vacina, desqualificando o Butantan, sem dúvida nenhuma, trouxe prejuízos à imagem, disse. Ele reforçou, por outro lado, que após o início da vacinação, essa imagem do Instituto mudou muito. Dimas Covas também comentou sobre os ataques à China e os prejuízos gerados na obtenção da matéria-prima para a produção de vacina. No depoimento, ele afirmou que o país asiático é o maior exportador de imunizantes para a Covid-19 do mundo e que já exportou mais de 300 milhões de doses para mais de 100 países. Covas disse que o embaixador da China no Brasil, Yang Vamin, relatou inconformismo no lado chinês com ataques contra o país feitos por autoridades brasileiras, segundo o diretor. Declarações anti-China prejudicam a obtenção da matéria-prima para vacinas contra a Covid. Para exemplificar a relação entre a China e o Brasil, Covas fez uma analogia com a relação de uma vizinhança. A imagem que eu uso é a seguinte: nós temos 100 vizinhos, 99 dos vizinhos são cordiais, nos tratam bem, vão à nossa casa sempre com grande prazer, nos convidam para ir à casa deles, e há um vizinho mal comportado, quer dizer, aquele que sempre tem uma observação a fazer. Aí, na festa de fim de ano, o senhor vai chamar aquele vizinho ou o senhor vai chamar os 99. Então, isso é senso comum. Está certo, afirmou. Segundo ele, não é preciso dizer que há problema de relacionamento. Isso é senso comum, quer dizer, cada declaração que ocorre aqui no Brasil repercute na imprensa da China. As pessoas da China têm grande orgulho da contribuição que a China dá ao mundo neste momento, então, obviamente isso se reflete nas dificuldades burocráticas, que eram normalmente resolvidas em 15 dias, e hoje demoram mais de mês para serem resolvidas, acrescentou.